Muito boa noite. Nós damos início nesse momento na palestra sobre paz na escola, e eu quero convidar o Coronel PM Antônio Fernando Galasso, ex-secretário municipal de Cooperação, Segurança e Defesa do Cidadão, juntamente com o seu filho Paulo Galasso. O Coronel Galasso é o palestrante, por gentileza. Representando o secretário de Segurança Pública Municipal, quero convidar a Maria de Lourdes Soares, que é ex-comandante da Guarda também, por gentileza. Também eu quero convidar o soldado Godoy, que nesse ato representa a Guarda Municipal, o comandante da Guarda Municipal, Márcio Baldrini. Também eu quero convidar para compor a mesa, representando o secretário municipal de Cultura, Flávio Sana, o diretor de Cultura, Dr. Gabriel Tenan. Também eu quero convidar um dos organizadores do evento, que é o Sargento PM Dario José de Andrade, diretor da Associação de Cabos e Soldados. E também representando a Associação de Diplomados da Guerra Superior, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a senhora Leda Regina da Fonseca Coutinho, que é assessora social. Também ela representa o Conseg de Barão Geraldo. Feito a composição da mesa, eu convido então o Coronel Galasso para iniciar a palestra. Mas eu vou começando a falar alguma coisinha, né, agora e dizer para os senhores da minha satisfação, minha honra de estar aqui ao lado do professor e vereador Alberto, que teve a ousadia de me convidar para uma palestra desse nível. O professor realmente é uma pessoa ousada, e porque não sei se temos toda essa competência para falar sobre um assunto tão delicado e tão importante que todo o país, eu vejo, apesar de ser um homem de segurança, mas eu vejo um país calcado na educação para o seu progresso, para a sua sustentação política, para a sua convivência com soberania, né, sobre outros países. E eu acredito que só com a educação a gente consegue realmente ter o respeito perante outras nações. Eu diria para os senhores que não tenham os senhores em mente que estou aqui para resolver ou ensinar alguma coisa. O que vou falar não é um produto acabado, não é um assunto já terminado por nós, porque na minha vida de caserna, quando esse assunto foi já debatido muitas vezes, percebi, com toda a experiência, vivendo
momentos difíceis na área de segurança pública, o quanto a gente aprende no dia a dia. E seria eu ousado demais em falar que já sei bastante sobre essa área. De segurança, digo para os senhores que conheço um pouquinho. E tenho como testemunha aqui o meu comandante do 8º Batalhão hoje, o Coronel Luiz, presente, e que foi meu parceiro, um oficial brilhante, honrado, e que hoje continua lá no comando do nosso 8º Batalhão, e que eu não nego para vocês que ainda tenho saudades. Porque em muitos momentos de dificuldade, eu tive o prazer, a satisfação de resolver alguns problemas na nossa área, e mais especificamente na área de educação, que eu tinha um carinho todo especial e sempre me preocupei com isso. Então, eu pretendo fazer aqui uma exposição e tentar levar essa ideia de um plano piloto e tal, mas que eu tenho certeza que os senhores têm muito mais a agregar àquilo que nós vamos aqui apresentar. Então, o microfone, será que já está? Se tiver, eu já posso. Eu dependo dele para ir olhando. Tá, passa aí. Então, deixa eu... Enquanto o Coronel Galasso se prepara aí, testando aí o microfone, eu queria fazer menção da representante da FIAC, que está conosco. Muito obrigado pela sua presença, representando o Arnaldo Rezende, do Compromisso Campinas pela Educação, que tem feito um belíssimo trabalho aqui na cidade de Campinas. Também está conosco o pastor Lico, que é o presidente da CIPBAS, a Débora também, que faz o trabalho juntamente com a CIPBAS, e outros ligados à capelania. E, mais uma vez, agradecendo ao senhor Marcos Teodoro de Souza, que está presente, que veio prestigiar o evento, né? Então, e o nosso agradecimento extensivo a todos os presentes nessa temática tão relevante, falar sobre educação na escola. Obrigado, Coronel Galasso. Obrigado, senhor professor, por esse convite, e espero que nós saímos daqui um pouquinho mais envolvidos, sensibilizados com esse assunto, porque, como eu falei, ele é a base para o crescimento e o progresso de um país. Vamos lá, então. Nós estamos vendo a nossa cidade de Campinas, e o título que nós adotamos aí com o professor Alberto é Paz nas Escolas, né? Eu intercalei na minha palestra alguns pensamentos, porque eu adoro pensamentos, principalmente de pessoas que a gente aprende muito, né? E eu vi que a importância desse pensamento é maravilhoso. Então, acho que todo mundo já entendeu essa mensagem, e eu, principalmente, fiquei muito sensibilizado. Podemos ir à frente. Tudo começa na vida do jovem, dos jovens, da criança, por uma regulamentação que, obviamente, protege o nosso jovem, né? É uma legislação que todos conhecem, eu fiz questão só de colocar, para saber que vem lá do nosso poder maior, mas principalmente quando a gente refere-se à proteção e dar prioridade absoluta aos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária do jovem. Então, são tantos itens, e o nosso país sofre tanto com a educação. Então,
Só para nós termos noção, falando um pouco de segurança pública, que é a minha área, mas que depois a gente volta ao assunto escola, um breve panorama, só para os senhores terem uma notícia, é só uma notícia do que nós temos sobre segurança. Professor Alberto, eu não sei se o pessoal da mesa está bem colocado aí na posição para ver, se o senhor quiser, o que o pessoal se dá para tá dando, porque fica meio de lado, né? Então, problema. A segurança, um breve panorama. Só para os senhores entenderem o custo social da violência num país, e por medo acontecem aquelas coisas ali que os senhores com certeza sofrem isso no dia a dia. Também o país, por problemas da violência, ele perde muito com o turismo, com as oportunidades empresariais, gastos elevados com segurança e muitas outras coisas. Isso é só uma noção de segurança pública para os senhores. E o custo disso? Eu estou com alguns dados que não são tão atuais, eu confesso para os senhores, mas eles não são muito distantes, não. São próximos aí do ano passado e tal, que eu tenho uma fonte de consulta. Então, só para os senhores terem uma notícia do quanto a violência, ela não empobrece, mas ela tira de outras áreas de um país o custo desse problema que nós envolvemos. Imaginem os senhores, eu nem pus valores reais para os senhores terem uma ideia. Um PIB do Brasil, que deve estar em torno disso aí, de 3 trilhões e pouco, 10% do custo. Obviamente que isso envolve uma gama de coisas que acontecem na segurança. Não é só o policiamento, mas é a vítima do hospital, a viatura, é a gasolina, é o fardamento, é o presídio, é a alimentação dos presos, enfim, é um custo geral. Mas vejam bem, 10% de 3 trilhões, o custo é muito alto. No estado de São Paulo não é muito diferente, varia de estado para estado. Campinas, por exemplo, não sei, mas deve estar em torno de 30 bilhões o PIB de Campinas, mas imaginem as consequências, se aumenta o policiamento, aumenta a guarda municipal, aumenta as atividades da Polícia Civil, aumenta problemas de ordem de ações contra a violência, o custo, obviamente, que vai mais longe. E acontece um fato interessante. No nosso país, lamentavelmente, o setor público emprega muito menos, investe muito menos que no setor privado. O setor privado está gastando muito mais, o particular na sua casa, o empresário na sua empresa, e o país ainda não aplica na segurança aquilo que deveria. Apesar que eu preferia que aplicasse na educação. Mas vamos botar o pé no chão. Realidade, temos que aplicar. O nosso policial, alguns estados, por exemplo, realmente o policial ganha muito pouco. Existem meios de um suporte do policial para o trabalho muito complicado. O policial não tem toda a tecnologia para fazer o seu trabalho. Vamos em frente. Mais um detalhe, eu adoro isso, desculpem, mas eu acho que diz muito. Eu pesquiso muito esse negócio. É bom a gente buscar pessoas mais inteligentes, mais competentes e aprender com elas, né? Eu vejo. Vamos em frente. A educação, uma realidade. E me desculpem, eu sei que tem pessoas aqui extremamente voltadas à área da educação, mas a gente tem que, às vezes, ousar um pouquinho e falar sobre essas coisas. Por exemplo, no Brasil, o investimento anual por aluno, ele é muito pequeno, e fiz questão de frisar São Paulo ali, que é o estado que mais aplica na educação, mas aplica 3, 4, em outros países a aplicação na educação é muito maior, é uma coisa gritante até. Então, se fala muito, desculpa a minha ousadia, mas se faz muito discurso, fala-se, mas
os professores estão aí com problema, a nossa presidente está com problema com os professores, a área de segurança também, nós temos nossos problemas, mas a situação é meio complicada. Eu trouxe para os senhores algumas estatísticas de Campinas, na área da violência na educação, e a gente pode ver aí que existe esses dados, não são dados, eu diria para os senhores, que não são dados reais. Por quê? Muita coisa não chega ao conhecimento da polícia, muitas coisas não chegam até nem ao professor na escola, entendeu? Às vezes tem alunos sendo violentados, professores sendo violentados, funcionários sendo agredidos. Eu contei aqui para um amigo, na época eu estava no comando, o pai de uma professora me ligou e perguntou: como é que o senhor vai fazer na área tal? É uma região mais distante da cidade. Não, é porque minha filha se formou no magistério e ela comprou um carrinho só para ir dar aula, mas depois de uns tempos ela está muito preocupada. Eu estou pensando em pagar o salário para ela e ela desistir da carreira. Uma mocinha, 22, 23 anos, arrumadinha, com seu carrinho novo, né? Imagina, chega numa escola onde a situação, o ambiente escolar, o ambiente do logradouro, do local, do bairro, não aceita muito aquela situação de ter uma pessoa mais bem arrumada e tal, aquela diferença, aquele preconceito às vezes. E, olha, é preocupante. E eu me preocupava muito com isso. Cheguei a mandar viaturas em determinadas regiões para ajudar a escola e falando, eu vou mandar. Mas digo para o senhor que eu não posso resolver a situação. Porque a gente sabe que não é fácil. E também, um parêntese, eu vejo que também os médicos, enfermeiros, os postos de saúde, não sei se tem alguém da área aqui, também sofrem desse problema. E principalmente porque a busca de droga também é muito complicada, né? Mas, e agora, né, mais recente, uma pesquisa mais recente, nós tivemos esses dados aí, houve uma queda nessa área das escolas, mas mesmo assim os dados são um tanto quanto preocupantes. Fora, como falei, aquelas coisas que não chegam ao conhecimento das autoridades, né? Então, só para os senhores terem uma ideia. Bom, uma palavrinha aí que ela está atualizada, mas ela é coisa já de 20, 30 anos atrás, na Noruega, quando surgiu o termo bullying, né, de bullying, que é a violência, ou valentão, né? Então, já o bullying agora está, graças a Deus, está sendo bem acolhido no sentido da proteção àqueles que sofrem desse mal. Eu lembro, na minha escola já tinha algumas coisas, para as pessoas que tinham alguma deficiência até, né, algum fato que seria motivo de opressão, de intimidação, de humilhação, e o bullying é uma coisa interessante, que deve ser estudada, e estão pensando em criminalizar, mas não sei se resolve. Entendeu? E eu fiz aqui só um contexto do bullying em que há uma divisão, né, o bullying direto, indireto, os tipos, as consequências que nós sabemos de que isso ocorre, a situação psicológica de uma pessoa que está sofrendo o bullying, né, identificação, como fazer, e daí para baixo eu digo o seguinte, o que eu acho mais importante, como agir, qual o papel de cada pessoa, de cada autoridade, do diretor, do professor, do aluno, dos pais, dos psicólogos e da própria comunidade no entorno da escola, né? E as ações preventivas e corretivas que devem ser tomadas, e eu acho que, principalmente as preventivas, mas se as corretivas forem necessárias para conter, porque nós estamos vendo assassinatos, suicídios, referente a esse problema do bullying. Mais uma frase que foi no Bruce Willis, nesse filme, né? Então, vamos em frente. Algumas ações políticas e administrativas necessárias, no meu entendimento, na área, como eu falei para os senhores, de segurança, principalmente a escolar.
que é imprescindível, né, promover, enfim, os senhores estão lendo, é o envolvimento de todos nós. Realmente, todos nós nos sensibilizarmos e irmos, como diz no esporte, né, temos que atacar, temos que ir à frente, não podemos ficar na retranca, não. Temos que ir para frente para poder melhorar isso tudo. Qual que é a nossa ideia? A estratégia para melhorar isso? Eu penso num plano piloto, certo? E começo pensando conforme São Francisco de Assis, que temos que fazer o necessário, depois o possível, para ver se a gente consegue fazer o impossível, porque a situação, para quem sofre nas escolas, o professor, o funcionário, o aluno, sabe o quão problemático é isso aí. Porque a pessoa que convive no dia a dia, tal, ela tem que ter uma solução para isso, né? Ou pelo menos um preventivo, minimizar essa situação, né? Gestão escolar, ações sugeridas. A gestão pedagógica, eu não vou me infiltrar nesses meandros aí, porque eu sei que tem professores na área, principalmente o nosso vereador, que dá aula, pode nos dar aula sobre isso, mas eu fiz questão, viu, professor, de citar que a gestão pedagógica também, ela leva a responsabilidade dos professores, da diretoria de uma escola, ao cuidar, gerir a área educativa, ela, obviamente, ela melhora, porque o aluno também sente que tem uma coisa boa, alguém está falando alguma coisa de bom, e eu preciso aproveitar isso. Precisamos sensibilizar as pessoas que estão envolvidas nesse meandro, né? A gestão administrativa cuida, obviamente, da parte institucional da escola, que é a legislação escolar, os direitos e deveres, atividades da secretaria. Aos pouquinhos nós estamos entrando nessa área da violência, da segurança, mas isso também tem uma função importante, preventivamente importante, e também a que cuida da parte física, os prédios, os equipamentos, os materiais da escola, porque precisa estar tudo muito bem cuidado. E, rapidamente, eu conto uma historinha de Nova York, quando Rodolfo Giuliani, o prefeito, começou com Tolerância Zero. Uma das experiências feitas por cientistas, por psicólogos da polícia lá, não sei, alguém já deve conhecer essa história, mas vale a pena falar sobre isso. Foram no Bronx e deixaram no mesmo ambiente, dois ambientes, mas o mesmo ambiente. Deixaram lá um carro zero bala, bonitinho, limpinho, lustrado e tal, certinho. E no outro ambiente botaram um carro, todo aquele que não tem cor, sabe? Aquele carro que é meio vermelho, meio verde e tal, sem calota, o vidro meio quebrado e tal. E botaram uma câmera nesses dois veículos. Obviamente que eu sei que tem pessoas que vão dizer o que aconteceu. Mas eu vou falar para a gente não perder tempo. Obviamente que um dos carros foi incendiado. E vocês sabem qual foi. Foi justamente aquele carro que não tinha dono, que não está cuidado, que estava todo esculhambado, vamos dizer assim. Por quê? Porque precisa de administração, precisa de gerência, precisa de gestão. E gestão, às vezes, com rigor, com pulso firme. Precisa de ter um ambiente, vamos dizer assim, de orientação, ambiente de educação e tal, mas tem hora que temos que ser firmes. Então, uma escola bem cuidada, como disse o governador Franco Montoro uma vez em Campinas, quando nós fomos numa segurança, uma escola, não me lembro que região, mas acho que para o lado do Campo Grande. Ele perguntou, cidadão, nossa, essa escola que nós fizemos aqui, eu estou vendo aqui, mas a escola continua bonita, né? Eu lembro que o administrador do bairro falou para o governador, isso é nosso e nós cuida. Isso é nosso e nós cuida. Então, você vê a participação, aí a importância de ter
do diretor da escola, ter a escola pintada, cercada e tal, porque nós vamos chegar mais nisso. Eu vou aprofundar mais nesse assunto. Mas é importante a gestão, que a gestão é tudo. A gestão de RH, que é a que toca a parte dos alunos, da equipe escolar, da comunidade, eu acho que a parte assim, mais difícil para uma diretoria administrar, o contato, o relacionamento, aluno, professor, escola, comunidade, eu acho que é uma coisa assim, muito delicada, é um cristal que tem que ser cuidado assim, de uma forma especial. A gestão administrativa interna, vamos falar mais sobre a escola e seu entorno, vamos dizer assim. O que nós entendemos? A escola tem que ter um conselho escolar. Conselho para que a decisão, a tomada de decisão, as orientações sejam feitas num colegiado. Porque senão fica só na ideia de uma pessoa, só na ideia de um pequeno grupo, as coisas não são gerenciadas de uma forma assim mais, vamos dizer, desculpa, inteligente, mas eu acho que um conselho é importante. Esse conselho ou a diretoria, vamos falar da diretoria da escola, tem que ter um raio-x da situação, um planejamento do onde estamos, onde vamos, como vamos, aquelas perguntas que se faz ao gestor. Tem que ter um raio-x da situação mais, vamos dizer, genérica, onde a escola e a comunidade têm que conviver juntas. Não podemos isolar. Não é questão que a cerca ou o muro vá separar. Não pode. A comunidade tem que conviver. A cerca ou o muro, vocês sabem, para que serve para os momentos difíceis, principalmente à noite. Mas a gestão tem que ser escola e comunidade. Tem que ter um manualzinho, uma norma de procedimentos, para que isso aprovada por até a comunidade, vamos falar assim, e ter normas de procedimentos. Entendo eu, tem gente que discorda, mas funcionários identificados, alunos uniformizados, eu diria que não sei se na Áustria, na Suíça, em alguns outros países seria necessário, mas eu acho que no Brasil isso é necessário, apesar de pode haver alguma discordância com a minha colocação. Mas os senhores sabem que a ideia é identificar quem é quem, porque infelizmente adentram a escola as pessoas que não poderiam adentrar. A diretoria tem que ter essa cultura, tem que se registrar todas as ocorrências. Não pode acobertar nada, não pode deixar para outro dia, para outra hora. Ela tem que registrar, no meu entendimento. Eu assumo, eu estou falando que não é minha forma de... que eu estou o único que estou certo, mas eu entendo, na minha experiência, pelo que eu já vi e pelo que eu senti, pelo que a minha sensação como pai, como fui pai de alunos de escolas e que tinham pessoas de todos os níveis, pessoas carentes, inclusive, que a escola admitia para os meus filhos, e que precisa se tomar. Não podemos jogar para baixo do tapete os problemas que ocorrem. Um controle, se for o caso, principalmente nos casos mais graves na periferia, um controle rígido de entrada nas escolas, com pórtico de metais. Sei que pessoas não concordam, mas nos casos mais graves, eu acho que tem que ter esse controle. Alimentação, como é o caso do uniforme, alimentação. Eu acho que tem que ver um padrão, e tudo isso, acho que os senhores estão entendendo que eu estou querendo chegar, para que não haja nenhum preconceito, não haja nenhuma diferença muito grande entre as pessoas. Nós somos todos diferentes, todos somos diferentes, mas numa análise, num aprofundamento de uma situação ou de um assunto desse tipo, nós temos que nos igualar, porque senão nós temos que tolerar as diferenças. Olha o termo que eu estou usando, temos que tolerar as diferenças, porque senão a gente não consegue conviver. Então a gente tem que aceitar as diferenças, porque a gente vê atitudes de pais de alunos, que porque um aluno que sofre de um mau
este ou aquele, já se rebelou contra escolas na justiça, inclusive, porque determinados jovens sofrem de um mal, este, aquele de saúde e tal, e o problema é muito grave. E a gente tem que entender, respeitar essas diferenças. Monitoramento eletrônico com câmeras e alarme. Eu sou também um apaixonado por esse assunto. Estive na Inglaterra, vi o monitoramento de Londres, e o primeiro monitoramento do mundo surgiu em Newcastle, no norte da Inglaterra. E estou falando isso para os senhores, porque eu fui muito a fundo nisso. E lá eu vi o quanto é frio lá. E lá os ingleses bebem pra caramba. O frio é terrível lá. É de tirar a pele da gente. Então o pessoal bebe demais. E o monitoramento foi utilizado porque os motoristas lá bebiam e não pode dirigir bêbado. Não pode. Como não pode aqui agora, né? Mas lá, há 20, 30 anos, já era intolerável isso. Só que aconteceu uma coisa. Diminuiu-se os problemas de trânsito, mas o prefeito de Nova York percebeu que a área de segurança pública da criminalidade diminuiu muito mais. Então, por isso que Londres hoje é uma das cidades mais monitoradas do mundo, tem em torno de 150 mil câmeras, não é de 300, já tem 150 mil câmeras, não é 300. Tem gente fazendo muito carnaval em cima de 300 câmeras, não pode. A coisa tem que ter uma central, uma Sincamp, tem que fortalecer a guarda, a polícia com tecnologia, tem que ajudar esse pessoal e para que haja realmente um controle. Porque quem, como nós, que somos do bem, não temos problema. Ah, porque privacidade e tal, balela. Não tem privacidade de coisa nenhuma. Nós temos que ir para cima mesmo. O país tem que melhorar em todas as áreas. E precisamos um pouco mais de pulso, de mais de atitudes que coíbam esses índices de criminalidade que estão ocorrendo por aí. E a situação cada vez mais complicada. Então, eu sou apaixonado por isso. Iluminação da escola, obviamente, tem que ser bastante eficiente, porque a iluminação ela elimina muitos problemas, principalmente nas escolas de periferia e tal. Ela evita muitos problemas. É um item, parece simples, mas é muito importante. Estacionamento de veículos, é importante que toda escola tenha um estacionamento cercado, tranquilo, para que o professor... Hoje em dia, às vezes, o filho... Ô pai, eu vou para uma balada. Ah, tá bom. Tem estacionamento lá? Tem. Ah, bom. Então tá bom, então pode ir. Porque o carrinho da gente, a gente comprou com sacrifício. E tem que ter o cuidado. E hoje em dia até companheiros que têm algum comércio, alguma coisa, reclamam de não ter local para estacionamento de carro. Hoje em dia, todo lugar que você vai, o estacionamento é importante. Imagina numa escola, a professora dando aula, o funcionário que foi, a diretora, tem que ter essa tranquilidade. É quase que uma exigência para todos os serviços hoje em dia. Tem que ter uma conservação da pintura imobiliária, senão aquilo que nós falamos antes. Se não tiver bem cuidado, nós não cuida. Porque não é cuidado, então nós não cuida. Muros e cercas intactos, pintados, as cercas, porque já houve muitos problemas na periferia, quando eu, inclusive, estava no comando, onde não havia uma cerca e tal, e o pessoal infiltrava-se por ali, drogas e outras coisas mais. Então, é muito importante. Toda escola tem que ter, para a segurança dos alunos e das pessoas, todas, material de orientação e prevenção e combate a incêndio, que isso é muito importante. E um item que eu fiz questão de botar em azul, da cor da farda da Guarda Municipal lá, mas e pus lá da PM, pelo seguinte sentido, a nossa comandante da Guarda vai entender o porquê. Eu tenho a ideia, já falei com o professor Alberto, e que a administração, até porque, não sei, a Guarda já tem pessoal aposentado, eu não sabia desse item, mas nós temos uma mão de obra extremamente profissional, preparada
extremamente capacitada para trabalhar de forma tranquila, porque uma escola sempre é mais tranquilo trabalhar, que são os policiais aposentados. A prefeitura consegue pagar os policiais, mas não precisa contratar policiais para todas as escolas. A minha ideia de um plano piloto seria priorizar algumas escolas. Priorizar 1%, 5%, 10%, fica a critério do prefeito, obviamente, no sentido de colocar um PM ou um guarda, com a toda a experiência que trabalhou todo esse tempo na segurança, para colocá-lo lá numa escola. O porquê? Ele vai ser o protetor de todos, ele vai ser um orientador, ele também vai fiscalizar as coisas que estão erradas, para ajudar esse conselho, ajudar a diretora. E você tem aquela mão de obra pronta, e desculpa aqui a minha sinceridade, mas vou falar, e aquela pessoa já de mais idade, ele já não olha a menininha diferente, como olha um jovem policial, um jovem guarda municipal. Desculpa, estou entrando nesse mérito, porque vocês sabem, nós fomos jovens, nós fomos, entendeu? Mas o policial já aposentado, o guarda municipal já aposentado, ele já é pai de família, ele já tem o seu filho, sua filha, ele sabe o que é uma escola à noite, principalmente na periferia. Então, eu vejo esse último item aí com uma coisa assim, que tão fácil de resolver. O policial já é aposentado, ele não tem vínculo mais direto com a polícia militar, ele pode ser contratado, entendeu? Então, você tem um potencial na mão, ele pode fazer palestras, ele vai dar tranquilidade à comunidade. Olha, ali tem um policial. E por quê? Vou falar uma coisa, quem sabe o nosso comandante do 8º não gosta do que eu vou falar agora, mas eu vou falar, porque eu sou mais velho que ele, e ele é superior hierárquico porque ele está na ativa, mas eu sou mais velho, ele também tem que ter respeito por mim. O policial, ele numa necessidade, vamos dizer, uma escola que está pegando, é o termo que o pessoal usa, uma escola que está pegando, ele, colega, aqui está feia a coisa, me manda uma viatura. Da mesma forma, eu tenho certeza que o guarda, ao ligar, vai ter esse apoio, porque a forma deles conversarem já no microfone, no rádio ou no celular, já é, olha, aqui está pegando. Olha, desculpa falar para você, a quadrilha do, sabe, tal, que é contra e tal, eles estão fazendo tal coisa, tá, assim, 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 assim. Conversa de caserna, ou a conversa de rádio, de viatura e tal. Então, isso dá uma tranquilidade para a diretora, saber que tem alguém ali, que ali ninguém mexe. Porque o próprio amigo do alheio, ele sabe que ali, se ele for mexer, tem problemas. Nós estamos no Brasil. Nós não estamos na Áustria, na Suíça e tal. Nós temos que ser realistas. Porque senão fala, policial na escola, eu sei que vai ter alguém contra até um posicionamento do que eu estou falando. Mas eu sou realista, eu tenho o pé no chão. Eu também tenho tinha filho na escola, olha, ele já está com 1,90 m quase. Mas eu sei quem tem filho na escola. Eu sei que tem uma filha dando aula. Eu sei a diretora que chega na escola, logicamente a diretora chega bem arrumada, com o seu carro e tal. Isso serve, alerta os amigos do alheio. Então, nós temos que ser realistas. Se a gente não for realista, fica difícil. Mas vamos em frente. A gestão administrativa mais externamente. Eu falei bem dentro da escola, pintar a escola, tal, e do policial ou do guarda lá nessa segurança. Mas a gestão administrativa, a escola precisa ter parcerias para poder ajudar e gerir não só a questão pedagógica, mas a própria atividade da escola nas suas atividades. Ter reuniões e contatos periódicos com a comunidade.
Já pensou uma diretora que reúne com a comunidade? Olha, agora nós temos um policial que é o chefe de segurança aqui. É xerifão mesmo. Ele vai cuidar das pessoas de bem. Eu não tenho preocupação. Eu falei, vai ser xerife. Aqui, olha, aqui tá pegando, aqui nós vamos fazer assim, assim, assado. Aqui nós não vamos... Esse portão vai ficar fechado. Esse portão não vai abrir depois das tantas horas. O local aqui tem que ser sinalizado. O muro tem que ser consertado. E daí por diante. Vocês até imaginam o que pode acontecer. Promover eventos de aproximação naquela região e a comunidade, né? E levar a comunidade, especialmente os familiares, para dentro da escola, aproveitando os horários ociosos, ou em final de semana. Tem escolas que já procedem dessa forma, eu tenho certeza que tem alguns educadores, diretores que já pensam nisso, fazem isso, mas isso é importante a gente falar para que a gente leve isso à frente. Quem sabe isso seja uma coisa que se apregoe aí para todos os cantos. Temos que ter, né, os nossos diretores e educadores motivados a sensibilizar a comunidade e mostrar a importância para todos. Não é só para quem vai na escola, mas para quem tem um filho que está encabulando a aula, né, ou está ruim, está mal na escola, da importância do que é a educação nesse país. Temos que sensibilizar a todos, e só mediante o contato, a reunião e tal. Eu peguei uma reportagem que saiu recentemente, um verdadeiro exemplo a ser seguido pela professora Luciana Leite, de uma escola lá do Parque Fazendinha, sobre as atividades que ela proporcionou lá nessa escola. Pode ir. E tudo começou pela motivação. Ela sentiu esse problema da insegurança, ela estava motivada, sensível a isso. E o objetivo era mostrar que ser educado, que receber essas informações, a cultura, uma pessoa capacitada é importante e, além disso, é divertido. Pode ir tocando. Ocupar os espaços disponíveis, obviamente, essa professora fez, e fez com muita propriedade. Pode ir em frente. A participação. Os alunos não são intimados, os alunos são convidados a participar. E isso obviamente, vai ganhando, vai sensibilizando todos e vai trazendo todos para esse evento, né? A dinâmica desse projeto da professora Luciana é mostrar a importância da participação conjunta, o apoio mútuo, a convivência com as diferenças que nós falamos, o enaltecimento dos valores individuais e coletivos e o aprendizado, né, que se obtém nesse momento. Então a gente vê, por essas ações práticas especiais, né, que foi uma atitude de uma professora. Isso tem que ser a atitude de um prefeito, de um governador, de um presidente. Mas a professora, ela é um exemplo a ser seguido, né? E os meios de divulgação, porque isso ajuda na participação, de apoios que esse evento possa propiciar. Nosso Paulo Freire, famoso e importante educador brasileiro. E eu fiz questão de colocar isso aqui também para que os senhores, muitos até já conhecem a capacidade do professor Paulo Freire, mas sempre é importante que sem a educação nós não mudamos, né? Resultados esperados. Imediatamente, os senhores podem acompanhar lá, não precisa nem repetir, mas são esses as metas que estão aliadas, da educação, mas estão conjunto com a segurança. Certamente uma escola que atrai os alunos, ela tem a segurança, ela tem um bom nível pedagógico, e pessoas estimuladas, sensíveis e tal. Obviamente que ela não tem evasão escolar, ela vai ter uma conscientização de cidadania e política muito grande, né?
Enfim, o envolvimento das pessoas é muito maior e isso é extremamente importante. E algumas metas imediatas, né, que é importante para preparar a construção do conhecimento, saber respeitar o próximo e seus bens materiais e morais, e mais aquilo tudo que os senhores podem ver nesse nosso escrito ali. Formar e não apenas informar, né? Dominar os conteúdos, intensificar, internalizar o papel, né? Conscientizar a importância da contribuição, os valores morais, conscientização sobre a importância do estudo para o crescimento interior e autorrealização, e o desenvolvimento das habilidades e formar cidadãos críticos e conscientes. Esse é o nosso estadista inglês conhecido, bastante conhecido, que as autoridades têm que pensar muito sobre isso, né? Que nós temos que fazer o que é necessário, não só aquilo que a gente acha que estamos fazendo o melhor, mas nós estamos aqui reunidos porque nós não achamos que podemos melhorar ainda muito mais. Então a ideia é preparar um plano piloto nesse sentido e depois um plano geral para Campinas. Desculpa falar, não sei se até o professor concorda, mas o custo mínimo, a gente prepara um piloto e faz esse trabalho conjunto com uma escola, e não precisa ser escola no centro da cidade, mas uma escola de periferia, já pega uma escola que está com esses problemas para que já se possa ter uma ideia do todo e implantar isso. Não é um projeto pronto, você pode ir implantando, são módulos, vamos dizer assim, é um projeto modular, vai adotando uma escola, deu certo, vai na outra, tal, e vamos crescendo. É uma forma, e desculpa falar, mas repito, custo muito pouco para uma grande ideia, principalmente na minha área de segurança, que eu acho que vai ajudar em muito as escolas. Eu tenho certeza que as professoras, os diretores acatarão essa ideia, ficarão muito sensibilizados e muito contentes com isso. Então, para finalizar, nós queremos dizer que a escola é segura, a educação é garantida e o país estará assim, em evolução, né? Pode tocar? Esse é o nosso plano, estamos terminando. Eu espero o próximo quadro para dizer que é a minha participação, mas principalmente o apoio, o interesse do professor Alberto, nosso vereador, e nos querer propiciar esse momento de importância para a nossa sociedade. Muito obrigado. Quero agradecer a palestra. A ideia de trazermos para essa casa, considerada a Casa do Povo, é fomentar a temática, já que, quando ocorreu os episódios de violência em Realengo, no Rio de Janeiro, porque até então as chamadas sociedades latino-americanas não tinham tido esse tipo de trauma, algo que já ocorria com uma certa frequência nas sociedades de tradição anglo-saxônicas, especificamente na América do Norte e nos Estados Unidos. O problema da violência na escola ser algo que quase que faz parte do cotidiano e do imaginário coletivo da América do Norte, especificamente nos Estados Unidos. E nós, na América Latina, não tínhamos uma tragédia, um trauma que justificasse um debate mais exaustivo, até que ocorreu o episódio em Realengo, no Rio de Janeiro. E aquele episódio trouxe um trauma, até porque a mídia, especialmente televisiva, ela massificou o episódio. Então, a sociedade, os pais, ficaram com uma certa sensação de segurança enorme em enviar os seus filhos para a sala de aula. No meio, então, daquela situação, um vereador aqui, o vereador Alide Lara Romeu,
me procurou e procurou o vereador Schneider para que se fosse apresentado um projeto para inibir a entrada de armas ou algum tipo de material que trouxesse, que gerasse violência na sala de aula. E aí foi quando ele apresentou o projeto sobre as portas que detectasse. Tem a palavra correta, né? Detector de metais mesmo, né? Não só a porta, mas existem os móveis também. E então a proposta dele seria essa. E num primeiro momento foi aprovado com unanimidade, porque havia então aquele sentimento de insegurança nas escolas e a cidade absorveu bem a ideia, porque vivia um momento. Então havia um contexto social que permitiu a aprovação. Mas passado o tempo, aquele sentimento foi como uma fumaça, né, acabando. E quando o projeto voltou, então foram apresentados uma série de argumentos contrários ao assunto, porque já não existia mais aquela comoção social. E aí o projeto foi simplesmente arquivado, ele não prosperou. Mas o importante é que a ideia permaneceu. Então tem algumas coisas interessantes nessa casa. Alguns projetos, eles morrem, eles são arquivados, mas a ideia fica, ou aquele pensamento geral, e permaneceu então. E aí eu fui passando o tempo, o ex-vereador ou sempre vereador Romeu Santini entrou em contato comigo, falou: você é um professor, traz o tema para a Câmara, é importante. E foi quando ele me apresentou o Coronel Galasso. Então foi o primeiro momento que nós tivemos a ideia de debatermos essa temática. Bom, mas o tempo passou também, e aí encontramos o sargento Dario, que voltou de novo ao assunto, falou: nós poderíamos trazer o Coronel Galasso, ele estuda, é um estudioso sobre esse assunto, tem experiência, porque teve uma vivência nessa área muito ampla, e ele pode ajudar a nossa cidade a criarmos políticas de segurança escolar que venham trazer, além da segurança dos pais, porque a pergunta no discurso que fiz, defendendo o projeto, naquela oportunidade de proteção ao aluno, era a seguinte: quanto vale a segurança do seu filho? Quanto custa você ter pelo menos o sentimento que o seu filho está seguro no ambiente escolar? E segurança no ambiente escolar é fundamental para que o aluno possa concentrar-se. Porque imagina, então nós temos a questão do aluno, que tem que se concentrar, portanto tem que ter segurança mínima, e os pais, do outro lado, ao deixar o seu filho na porta da escola, e ele adentrou na escola, você não vai entrar com ele, ele entra, ele é acolhido. Então, logo que eu assumi aqui, eu tinha posto um projeto que eu sabia que teria dificuldade, porque você tem que precisar de verba, e o grande problema são os projetos que têm custo, e tem que ter previsão, né, de receita, e foi de colocar câmeras nas escolas, pelo menos para a faixa etária do ensino fundamental, do ensino básico. Os adolescentes, teoricamente, eles teriam mais possibilidade de reagir a certos contatos. E a ideia era colocar câmeras nas portas das escolas. Todas as escolas, as EMEIs, tivessem um acompanhamento. E o projeto também encontrou sempre a mesma deficiência, e profissionais da Unicamp e de outras instituições educacionais que estudam a questão, levantaram a questão da privacidade e da vigilância ostensiva à criança psicologicamente, até que ponto isso era importante, ou poderia trazer algum tipo de situação para esse crescimento infantil. Mas com as novas discussões sobre bullying, sobre sequestros, sobre drogas nas escolas, esse tema tem que voltar a ser debatido e nós vamos ter que enfrentar isso. No último encontro sobre educação que eu participei na Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, onde levantou a questão de violência nas escolas, eu ouvi profissionais da área de educação dizendo o seguinte: até que ponto a violência ela realmente é violenta? Se está discutindo agora o que é violência, porque algumas coisas a nossa cultura já está aceitando como algo comum,
que já nem é mais violência, porque não se faz nada, então não é mais violência. Então deve ser alguma coisa que nós já podemos absorver culturalmente. Então há um debate amplo nisso, sim, e nós em Campinas, como uma cidade grande, que tem muitos estabelecimentos escolares, precisa ter a coragem, né, de debater essa questão. Bom, como nós temos ainda alguns minutos, eu vou abrir para a mesa, fazer rápidas considerações, e assim a gente fecha, então, esse primeiro momento, agradecendo a palestra do Coronel Galasso. Eu espero que nós possamos avançar mais nesse debate, e eu espero, sinceramente, Coronel Galasso, que esse projeto piloto, nós consigamos materializá-lo, né? Que ele não fique apenas subjetivamente ou no campo das ideias, mas que a gente faça, de fato, um experimento para podermos ajudar e melhorar a segurança nas escolas municipais. Então, da minha esquerda, vamos ouvir primeiro a nossa companheira ali do CONSEG do Barão Geraldo, e nesse ato também representando a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Por gentileza. Boa noite a todos. Meu boa noite está baseado numa frase do Coronel Galasso, que se quiser que o mal vença, não faça nada. E justamente é isso que nós estamos tentando fazer em Barão Geraldo através do CONSEG, que é uma ferramenta que todos devem procurar nos seus bairros, onde você pode ir fazer suas reivindicações. Nós temos ajudado muitas escolas no nosso distrito de Barão Geraldo. Por outro lado, quero dizer para o coronel que já estou fazendo a minha parte, que eu tenho 14 policiais militares que estão trabalhando, aposentados, que estão trabalhando na segurança da cidade universitária. E, através da ADESG, que, se a gente não fizer nada, o mal vai vencer, e temos que fazer alguma coisa pelo Brasil. Então, estou dando os parabéns ao coronel pelos conhecimentos passados a nós, e se realmente a educação é a base de tudo. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês, e muito boa noite, muito obrigada. Obrigado, Leda. Representando o secretário da Cultura, o Flávio Sana, o diretor Gabriel Tenan. Bom, gostaria muito de agradecer o convite que foi feito pelo vereador professor Alberto. Gostaria também de destacar aqui a minha honra de estar compondo essa mesa, e um assunto tão nobre que é a educação, a preocupação com a educação. O Coronel Galasso colocou com muita propriedade aqui, não apenas o problema que todos nós vivenciamos na nossa sociedade, de uma forma direta ou indireta, mas a educação é uma preocupação que nós temos, mas colocou a solução. Ele colocou com bastante propriedade aquilo que pode ser feito. Então, muitas pessoas, às vezes, sinalizam o problema, mas não apresentam a solução. Observo que, de uma forma muito estudada, fundamentada pelo coronel, isso pela sua história de vida, a sua contribuição que ele deu à sociedade, e ele pôde extrair, sim, não apenas vivenciando os problemas, mas pôde também sinalizar hoje para nós aqui, e principalmente para o poder público, aquilo que pode ser feito para melhorar a educação no nosso país. Então, eu fico muito honrado, agradeço, parabenizo ao coronel pela sua exposição. Obrigado. E sempre que puder estar aqui junto com vocês, em todas as causas nobres, estar contribuindo, eu me comprometo desde já estar presente, viu, professor Alberto? Muito obrigado. Muito obrigado, o diretor de Cultura de Campinas, Dr. Gabriel Tenan. Agora, representando o secretário de Segurança Pública, Simvaldo Origon, a superintendente Lourdes. Boa noite, vereador, os integrantes da mesa, o público aqui presente. Coronel Galasso, boa noite novamente. Quero agradecer o convite para que a Guarda Municipal e a Secretaria de Segurança pudessem estar aqui presentes.
o nosso secretário, infelizmente, um compromisso agendado anteriormente, mas fez questão de se fazer representar, entendendo a importância desse debate. Parabéns, Coronel Galasso, pelo tema, bastante atual, muito pertinente. Segurança nas unidades escolares e prevenção nesse âmbito escolar é fundamental nos dias de hoje. Nós precisamos, de fato, cuidar das nossas crianças, dos jovens que estão aí nas escolas. Então, é um tema... prevenção, na verdade, é um tema, em qualquer área que a gente for pensar, no âmbito de segurança, é um tema muito atual. A gente hoje pensa sempre em trabalhar para evitar que os delitos aconteçam, que a população sofra com alguns desses males que hoje nos assoberbam. Nós também estamos fazendo na Guarda Municipal a nossa parte, vou copiar a sua fala, além do patrulhamento que a gente realiza aí nas escolas, a gente também tem investido, Coronel, num outro sentido, nesse trabalho de prevenção, que é um grupo que nós temos na Inspetoria de Projetos Sociais, que trabalha nas escolas já há bastante tempo, essa questão da prevenção à violência, do desenvolvimento da cidadania, na pretensão de construir um caminho aí de respeito dentro e fora das unidades escolares. Reformulamos um pouco esse projeto e hoje a gente tem tentado trazer mais a comunidade também para trabalhar. Então, Coronel, nós entendemos que a pertinência da apresentação do senhor, agradecemos poder estar aqui presente, participando desse momento, por entender de fato que é bastante relevante mesmo esse aspecto da segurança e da prevenção na escola. Muito obrigada, parabéns. Obrigado. Também vamos ouvir agora o Godoy, que representa o comandante da Guarda Municipal de Campinas, o Márcio Boldrini. Bom, uma boa noite a todos presentes. Eu queria, em nome do comandante da Guarda, estar agradecendo pelo convite, do vereador Alberto, também parabenizar o senhor Coronel Galasso pela iniciativa, pelo projeto, e dizer que, como foi dito pela nossa superintendente, a Guarda Municipal tem feito esse trabalho de prevenção à violência nas escolas, e pelo tempo que eu pude estar acompanhando esse projeto, a gente até identificou, né, alguns temas que foram falados, foram mostrados nos slides, como o bullying, a questão do bullying, e também a valorização da família, da educação, procurando despertar no jovem esse sentimento pela família, pela educação, trazer esse conhecimento do que é o bullying, das formas de bullying e do resultado que isso pode causar na vida de quem sofre, da vítima, até pelo resto da vida dessa pessoa, né? E nós queremos agradecer e também dizer que nós concordamos que tem que ser feita essa parte preventiva e também tem que ser feita essa parte, né, mais ostensiva mesmo, do cuidado, da ação mesmo, né? Da ação operacional, e envolvendo toda a comunidade, envolvendo a segurança pública, a educação, enfim, todos os órgãos, para formar essa corrente em prol da nossa sociedade, da nossa educação. Muito obrigado. Obrigado, Godoy. E vamos passar agora a palavra para o Sargento Dário, para ele estar encerrando essas considerações. Eu gostaria de agradecer ao Coronel Galasso, na pessoa do professor Alberto, foi convidado para vir para essa palestra, e é um assunto extremamente relevante. Nós vivemos hoje momentos de que algumas violências têm se instalado, mesmo porque com o tempo as coisas mudaram. Hoje os pais saem de manhã e a educação dos filhos acaba ficando pelos orientadores da escola, que antigamente tinham apenas o compromisso de ensinar aos nossos filhos o beabá. E não sou muito antigo, mas eu aprendi pela cartilha Caminho Suave. Mas essa educação que os pais não podem dar hoje, até mesmo pelo trabalho, por trabalharem fora,
acaba fazendo com que a violência se instale naqueles que não têm uma orientação mais próxima em casa e acaba chegando na escola. Então eu acho que foram válidas as palavras do coronel, porque nos dá luz para que possamos entender que existe meios da gente orientar essas crianças e queremos também, com uma moção aqui pequena, mas entender o seguinte, que país que não constrói escola, constrói mais presídios. Se nós não educarmos hoje as crianças, das formas em que foi nos passado aqui, no futuro nós teremos alguém que não teve uma educação e vai agir para um outro caminho. Então eu agradeço ao professor Alberto, porque se ele teve essa iniciativa, ele não esqueceu suas raízes, chegou aqui e não se esqueceu da escola e dos alunos que precisam de uma orientação, de alguém que encaminhe para um futuro melhor. Eu agradeço e sempre que houver a possibilidade eu gostaria de voltar a participar de alguma coisa assim. Obrigado. Obrigado, Dario. E mais uma vez, para as considerações finais, eu passo para o Coronel Galasso. Boa noite a todos, que vocês tenham um retorno aos seus lares, com a presença aconchegante e amorosa de seus familiares, que Deus nos proteja, nos acompanhe até nossas residências, e agradecer muito, porque se nós não temos esse plenário completamente lotado, nós temos a qualidade de pessoas, o interesse das pessoas, a gente percebe a preocupação nesse tema. Eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui, agradeço aos companheiros da mesa e em especial ao professor Alberto, que nos confiou esse momento, e se depender de mim, e obviamente com a ajuda do professor Alberto, nós vamos ter que fazer alguma coisa por Campinas. Gostaria de fazer inicialmente por uma escola e depois propagar esse momento. Eu esqueci na minha palestra de dizer uma coisa para os senhores que aprendi, principalmente lá fora. Para cada R$1 gasto na prevenção, que não é bem um gasto, é um investimento, se nós não aplicarmos esse investimento de R$1, se gastam de 8 a 10 reais na repressão. É um número que pode parecer muito, muito pequeno. R$1, puxa vida, naqueles números que eu apresentei aos senhores, se nós formos colocar essa diferença de 8 vezes, 10 vezes mais o custo da repressão, nós realmente vamos sensibilizar, se Deus quiser, as nossas autoridades, no sentido de que a gente parta para esse conceito da prevenção, como falou Lourdes, e que realmente a prevenção é um remédio muito suave, é um remédio muito importante, num contexto que eu já falei aos senhores, da realidade. Nós somos um país, ainda podemos dizer que somos ainda muito violentos. Então, esse trabalho de prevenção se torna muito importante. E nós precisamos, desculpa, vou contrariar um pouquinho, alguns cientistas ou psicólogos que contradizem às vezes o não, mas se aquela família daquela menina que morreu com o namorado no apartamento em Santo André, Eloá, se aquela mãe, aquele pai tivesse falado, não, minha filha, você não pode namorar um rapaz com 20 e tantos anos de idade, você é muito jovem, minha filha, não faça isso, pense um pouco melhor, ou não se tornaria um monstro na fala de alguns psicólogos que acham que nós devemos, não sei se concordam em dizer sim, mas que o não fica algo inaplicável naquilo que é normal no ser humano. Porque meu filho está aqui, desculpa falar alguma coisa particular, mas quando ele saía às ruas eu falava assim, olha meu filho, se eu nem vou olhar para ele, se ele não concordar, vocês podem me criticar, mas eu falava assim, quando alguém cometer algum bullying, eu não usava essa palavra na época, né? Se eu cometer algum bullying contra você, se defenda com todas as forças.
Não aceite. Não aceite. Agora, se você causar bullying a alguém, não venha falar que seu pai é coronel. Não falem, porque é problema seu. Você que está causando esse mal, então você tem a responsabilidade de resolvê-lo. Então, esses parâmetros mais antigos, desculpa, mas são parâmetros da nossa convivência, dos tempos que nós íamos para a escola de bermuda, eu não sei se era bermuda comprida ou calça curta, né? A gente ia na escola, mas que a gente realmente, quando via nas praças, eu sou oriundo de uma grande cidade, uma metrópole que vocês sabem muito bem, que se chama Joanópolis. É uma metrópole com 10 mil habitantes, mas quando a professora, o padre ou o policial passavam, o cidadão levantava e tirava o chapéu. Sabe? Eu sou dessa época, mas eu não fiquei tão antigo assim. Eu não fiquei tão antigo. Eu acho que a gente tem que partir para a modernidade, tem que entender as coisas, entendeu? Mas a família, os conceitos, a aproximação de algumas coisas de Deus, da religião, porque eu sempre digo que quando você vê uma pessoa gritando, é porque os seus corações estão muito distantes. Porque quando o coração está próximo, um sussurro, um olhar resolvem as coisas. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecemos o Coronel Galasso. Ele fez uma colocação importante. Ninguém pode aceitar ser submetido a humilhações, deve reagir com todas as forças legais. Nós temos hoje uma série de instrumentos. Eu não dei meu 38 para o meu filho, hein? Eu não dei. Então, hoje nós... E eu estou muito feliz porque nesse plenário nós temos o pessoal do CIPBAS que prestam capelania, que essa parceria com a escola é muito salutar, porque a criança às vezes não consegue falar com o professor, com a diretora, tem a oportunidade de falar com o capelão. Então, eu agradeço a presença do pessoal da capelania que estão aqui presentes, são formadores de opinião, os demais religiosos que também podem estar compartilhando com os seus rebanhos informações relevantes. Agradeço aqui os funcionários públicos que estão aqui, tem vários funcionários públicos aqui, funcionários que estão em cargos de eminência, eu agradeço. E quero agradecer mais uma vez a presença da FEAC, Júlia, representando a FEAC, que é uma parceira na educação fantástica, tem investido muito em educação, é importante nós registrarmos aqui. Levo o nosso abraço ao Arnaldo Rezende, toda a equipe, viu, do Compromisso Campinas pela Educação. Quero agradecer ao Marcos Teodoro de Souza, que ele, pelo fato de ele não estar fardado, então ele não quis participar diretamente com a gente, na nossa mesa, mas a presença dele, a passagem dele por aqui, nos representa respeito e consideração. Quero agradecer ao vereador Tadeu Marcos, que enviou aqui uma carta explicando a dificuldade dele estar presente, mas é um vereador aqui, um decano dessa casa, muito experiente e nos acompanha da sua casa. E agradecer também ao presidente da Câmara dos Vereadores, que é o vereador Tiago Ferrari, outro parceiro na área da educação, na área de segurança. Então, nosso sincero agradecimento ao presidente Tiago Ferrari, ao prefeito Pedro Serafim também, que por motivos de reuniões e outras coisas não pôde passar por aqui. Ele e o secretário da Educação, o professor Cecílio, queriam até passar por aqui, mas aí eles atrasariam em outros compromissos, e quando eu fui convidá-los, eles já tinham essa agenda, mas eu registro isso e agradeço a justificativa deles. O deputado federal Paulo Freire, que nos enviou esse material aí, eu queria até pedir para a Leia entregar para a mesa. Esse é um material da Câmara Federal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele está nos presenteando com esse material, então quero agradecer. Aqui está o Eduardo, que é assessor do deputado Paulo Freire. Muito obrigado. Transmita ao deputado o nosso agradecimento, que nós conseguimos entregar para cada participante aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também aí tem uma cópia da lei que eu apresentei nessa casa, para que os professores e alunos estudassem de maneira interdisciplinar
essa temática, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem está nos acompanhando aí na casa, na sua casa, pelo canal 4 da NET, assistindo TV Câmara, e quiser ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre em contato, aqui está o nosso site, nós entregaremos graciosamente, a gente pede mais desse material para o deputado federal Paulo Freire e a gente caminha para você. Então, se você tiver interesse de receber o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitos professores nos pedem esse material, nós colocamos à sua disposição gratuitamente, se você tiver interesse desse material. É um material para todo concurso público, né? Não é, Fábio? Fábio é dessa área da prefeitura, ele sabe que se pede, por isso que a gente teve essa objetividade também. Além de você conhecer os direitos da criança e do adolescente, você tivesse condições também de uma necessidade, de um concurso, etc. Quero agradecer a assessoria da Câmara, que ficou conosco até esse horário para levar nos lares dos campineiros e outros moradores de São Paulo essa palestra extremamente relevante. Quero agradecer aos meus assessores, né, do gabinete, que nos atendeu prontamente, e todos os demais presentes, que eu estou vendo, empresários, outras pessoas ligadas à área da educação ou não, da segurança ou não. Então, nosso sincero agradecimento a todos vocês. Vocês são formadores de opinião, e a sociedade, ela muda quando tem gente que gosta de gente, né, que faz a sua parte, como eu vi desde todas as falas. E aqui nessa casa eu tenho trabalhado com temas ligados à educação, mas graças a Deus não estou sozinho. Tem vários vereadores sensíveis a essa temática, educação e segurança. E uma coisa muito bacana que nós temos encontrado, além desse apoio, dessa concepção, há também um debate muito interessante na casa de fazermos projetos preventivos. Nós trabalhamos todo o tempo com a ideia da prevenção, não deixar acontecer, né? Alertarmos antes, desenvolvermos ideias e debates antes que as coisas aconteçam. Então, essa casa tem feito projetos voltados com essa objetividade, e a maior parte dos projetos que eu apresento na área da educação também tem essa ideia de prevenção. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, e que esse tema continue incomodando a nossa sociedade para a gente dar respostas para as novas demandas e que nós tenhamos paz nas escolas. Obrigado, Coronel Galasso, muito obrigado a todos, uma boa noite. Tá bom, obrigado. Bem, encerrada a palestra do coronel da PM Antônio Fernando Galasso sobre a convivência no ambiente escolar, paz na escola, né, um projeto piloto, vamos conversar com o autor e saber dele qual o objetivo dessa palestra. Ela é endereçada a quem exatamente? Na verdade, essa palestra ela é endereçada a todas as pessoas que estão sensibilizadas, principalmente com o nível de violência que impera no nosso país, e especialmente nas escolas. Nós nos preocupamos com os alunos, com os funcionários, os diretores, mas eu defino e me aprofundo no sentido de que eu acho, a minha opinião, de que essa palestra é objetiva mais assim uma atitude e providências das autoridades dessa área respectiva, que é a educação. O senhor mostrou muitas ideias, né, de como se viver em paz na escola, e isso era, até um tempo atrás, era exatamente tudo isso que acontecia na escola, era assim. Na sua opinião, onde foi que a coisa começou a desandar? Olha, eu acho que um pouco é falta de investimento na área. A sociedade, infelizmente, mudou bastante. Como nós falamos, hoje o professor, o diretor, as pessoas responsáveis pelas escolas não são tão respeitadas. Os alunos têm uma liberdade, a meu ver, em alguns momentos, alguns fatos pontuais, uma liberdade excessiva, onde não possa haver uma
uma correção de atitudes com referência ao comportamento deles na escola. Quer dizer, os valores, né, mudaram todos. Os valores mudaram porque a educação, para a educação, ela forma cidadão que tenha assim, a inteligência e a perspicácia de entender o valor daquilo que ele está fazendo dentro de um templo sagrado que é a escola, entendeu? Então essa compreensão do aluno, dos pais, da importância da educação, o respeito, o cuidado com a escola, o amor à escola e aos seus dirigentes para que aquilo flua de uma forma positiva, de uma forma eficiente, isso é muito importante e nisso eu me preocupo com a sociedade mais atual que vê nesses momentos a liberdade e ultrapassa esses limites. Muito obrigado, parabéns pela sua palestra. Muito obrigado, boa noite pelo convite. Eu estou sempre à disposição de Campinas e região para todas as nossas ações voltadas à segurança escolar. Muito obrigada. Bem, nós vamos agora conversar com o vereador professor Alberto do Democratas, de quem partiu a iniciativa de chamar o coronel Antônio Fernando Galasso para essa palestra. Vereador, o senhor mesmo disse aí no final, nas suas considerações finais, que muito do que o coronel sugeriu já foi discutido aqui, como nós sabemos, não é? Como um exemplo é aquele projeto do detector de metais do vereador Arli. E agora, como é que a Câmara pode ajudar na elaboração, na continuidade desse projeto piloto? Então, nós agora vamos levar para o chefe do Executivo as ideias. Nós estamos em uma época de pré-eleição, e nós pretendemos também levar para os pré-candidatos. Essa ideia é interessante porque é uma ideia que tem um custo baixo. Nós reaproveitamos profissionais capazes, competentes, que já conhecem a escola e a segurança, e porque a ideia é nós trazermos para a ativa profissionais que já estão na reserva, mas que querem ajudar a sociedade através de palestras, através de novas ideias, de estratégias, de inteligência. E hoje nós pudemos ver esse projeto e agora nós precisamos materializar essas ideias. Algumas já estão sendo implementadas, nós temos conhecimento disso, escolas que tinham índices enormes de violência, após passarem por essa reestruturação, pintura, jardinagem, investimento em literatura, em livros, debates, trabalhos de bullying. Eu quero aqui, eu me esqueci na hora ali da palestra, falar, mas essa é uma oportunidade de eu fazer lembrança à memória do nobre vereador Biléu Soares, que foi o precursor do projeto sobre bullying nas escolas. Então, o nosso carinho, e agora eu faço uma espécie de agradecimento ao nobre vereador Biléu Soares, porque ele trouxe o projeto e foi aprovado nessa casa, o projeto contra o bullying na rede municipal, que é um projeto também de prevenção, um projeto preventivo, e foi ele que trouxe esse debate para essa casa. Então, agora eu faço essa homenagem ao nobre vereador Biléu Soares, o nosso carinho a ele, toda a família, e a ideia dele ficou. E é assim mesmo, o homem bom, as suas boas obras seguem-o, né? E ele hoje não está mais conosco fisicamente, mas a ideia que ele deixou nessa casa deu fruto, e hoje nós estamos aqui homenageando também o Biléu, pensando que ele apresentou um projeto e trouxe debates e trouxe profissionais para discutir, de alguma forma estarmos inibindo a violência na casa do saber, né? Na casa onde a gente aprende, tem que ser um local agradável, seguro, de fraternidade, solidariedade. Essa é a nossa ideia de escola. Muito obrigada, professor Alberto. Eu que agradeço, e agradeço todos que participaram, que vieram nesse evento, porque são formadores de opinião, certamente vão reproduzir as ideias. E eu agradeço o coronel Galasso, porque ele semeou ideias, e essas sementes certamente vão crescer e vão produzir e vão gerar frutos. Eu agradeço também pela oportunidade.